O profeta Samuel é lembrado como o homem que ungiu reis e ouviu a voz de Deus quando menino. Mas há um lado oculto de sua história que poucos conhecem. Ele parece estar conectado a um ritual proibido que ainda divide os estudiosos de hoje. Como poderia um homem de Deus, um juiz justo em Israel, aparecer em um episódio marcado pela corrupção, filhos rebeldes e até necromancia? Prepare-se, porque você está prestes a desvendar a história proibida de Samuel e o mistério por trás do profeta que retornou dos mortos. Em 1 Samuel 1:11, Ana faz um voto que muda a história. Se o Senhor lhe der um filho, ela o dedicará ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhum pente de navalha virá sobre sua cabeça. Essa não é uma promessa piedosa comum. É a linguagem da consagração ao longo da vida, a marca de alguém radicalmente separado para Deus. Você compreende a profundidade dessas palavras? Elas não explicam apenas quem Samuel era. Elas já o colocam dentro de uma estrutura sacerdotal, uma vida inteiramente dedicada à adoração. Agora pense nisso. Samuel, filho de Ana, nasce como resposta à oração, 1 Samuel 1:20, e é literalmente devolvido ao Senhor, formando o cenário perfeito para entender por que Samuel aparece tão cedo na Bíblia como ministro no santuário. A história de Samuel começa, portanto, no silêncio quebrado pela fé de uma mulher e o compromisso público de uma família. Samuel e Ana, Samuel e Eucana. Fascinante, não é? Em 1 Samuel 2:18, lemos que Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda uma criança, cingido com um éfode de linho. O éfode não era uma fantasia de criança, era um traje sacerdotal funcional. Aqui, a narrativa destaca a pergunta: Samuel era um sacerdote ou apenas um levita por consagração? Além disso, 1 Samuel 2:19 observa que Ana, ano após ano, trazia-lhe uma capa pequena, sinal de crescimento e serviço. Samuel, uma criança no templo, mas crescendo em dignidade e serviço. E 1 Samuel 2:26 acrescenta que a criança Samuel cresceu e era favorecida por ambos, com o Senhor e também com os homens, reforçando a legitimidade de seu desenvolvimento ministerial. Você já percebeu que a Bíblia repetidamente enfatiza que Samuel ministrou diante do Senhor precisamente para enquadrá-lo dentro do contexto do serviço litúrgico? O ponto sensível aparece quando comparamos dois conjuntos de textos. Por um lado, 1 Samuel 1:1 chama Elcana de Efraimita de Ramataim Zofim, uma expressão que pode levar muitos a dizer que Samuel era um efraimita e, portanto, não um levita. Por outro lado, 1 Crônicas 6:33-38 alinha Samuel com os coatitas na genealogia, um ramo levítico confiado com deveres nobres no transporte e cuidado com o mobiliário sagrado. Como conciliamos isso? A resposta está no fato de que muitos ignoram como os levitas foram distribuídos entre as cidades dentro das várias tribos. Veja a lógica levítica em Josué 21. Um levita poderia viver no território de Efraim e, portanto, ser chamado de Efrateu em um sentido geográfico, sem negar sua linhagem levítica. Para ser claro, Efrateu descreve a localização, enquanto coatita define a linhagem. Assim, Samuel é um levita por genealogia, como é mostrado em 1 Crônicas, mas também residente em Efraim, conforme 1 Samuel. Isso muda completamente a questão. Era Samuel um levita? E abre a porta para entendermos por que chamar Samuel de sacerdote em um sentido funcional não é um erro narrativo, mas sim um ajuste coerente dentro da organização sectária. Ainda surge outra tensão teológica. Enquanto todos os coatitas são levitas, nem todos os levitas são sacerdotes. Então, como o profeta Samuel poderia oferecer sacrifícios e liderar os rituais de adoração ao longo do livro? Considere 1 Samuel 7:9. Surgem duas interpretações em exegese. A primeira é que Samuel funcionou como um sacerdote em um sentido mais amplo, administrando a adoração por delegação profética durante um tempo de crise.
um sacerdócio funcional sob autorização divina, vinculado à sua chamada. A segunda interpretação é que seu papel confirma uma real linhagem levítica, com expansão de suas competências sob a soberania de Deus, em meio ao declínio sacerdotal. Veja a profundidade dessa questão. Não se trata apenas de uma questão técnica, é a chave para responder rigorosamente a quem Samuel realmente era. Samuel, na monarquia, é uma ponte entre a liderança dos juízes e a organização sacerdotal. Samuel, chamado por Deus, serve como um selo de autenticidade, sendo a voz de Deus e um juiz. Este cenário explica por que o menino consagrado surge como referência de pureza em meio à corrupção do culto. Em 1 Samuel 2, 12, 17 e 2, 22, os filhos de Eli profanam o santuário, oferecendo sacrifícios corruptos e agindo com imoralidade. E nesse mesmo ambiente, a criança Samuel ministrava diante do Senhor, conforme 1 Samuel 2, 18. E o Senhor revelou-se a Samuel em Siló, conforme 1 Samuel 3, 21. Agora pense nisso. A narrativa contrasta deliberadamente a profanação e a fidelidade para mostrar que o profeta Samuel foi forjado na fornalha do colapso, tornando-se um padrão de integridade antes de se tornar um modelo de autoridade nacional. Isso é porque, quando perguntamos quem foi Samuel, a resposta não é meramente biográfica, ela é teológica. O estudo bíblico sobre Samuel revela um modelo de consagração que legitima seu papel litúrgico e estabelece a base para Samuel como o último juiz e depois como aquele que ungiu reis. Este conjunto de dados promete consagração, vestes sacerdotais e crescimento diante de Deus. A tensão entre ser efrateu e coatita, o contraste com a corrupção dos filhos de Eli, constituem uma resposta robusta para a pergunta que gera debate. Samuel era um sacerdote? O veredicto textual indica que o profeta Samuel realiza funções sacerdotais com o apoio do chamado divino e da coerência genealógica. Embora a mecânica dessa legitimidade seja através da linhagem levítica específica ou através de uma comissão profética extraordinária, continue sendo um campo de excelente discussão teológica, é precisamente aqui que a história de Samuel na Bíblia ganha um tom que cativa o público. O mistério de Samuel, sua controvérsia, o debate teológico sobre ele, mas sempre com uma linha clara de santidade e autoridade. Fascinante, não é? Em meio à corrupção, o menino cresce como um homem íntegro e profeta. E tudo o que vem depois, Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Samuel e Saul surgem dessa sólida rota de culto, algo que muitos ignoram. Se a história de Samuel na Bíblia começa brilhando com consagração, aqui o enredo se torna inquietante. Em 1 Samuel 8, 1, 3, encontramos um contraste doloroso. E aconteceu que, quando Samuel envelheceu, ele fez seus filhos juízes sobre Israel. Mas seus filhos não andaram nos seus caminhos. Antes, se desviaram após ganância, aceitaram subornos e perverteram o julgamento. Você entende a gravidade disso? O profeta Samuel, modelo de integridade e fidelidade, era o pai de filhos perversos que corromperam os tribunais de Israel. Joel e Abias, nomes lembrados na genealogia, mas associados à corrupção. É um choque entre o legado espiritual e a realidade familiar. Pense comigo. Samuel, como pai de filhos ímpios, é quase desconfortável para quem admira sua figura. Afinal, o mesmo homem que ouviu a voz de Deus quando criança, 1 Samuel 3:10, que permaneceu firme como juiz, teve filhos que eram corruptos e incapazes de viver de acordo com o padrão de seu pai. Este detalhe levanta a inevitável questão teológica. Samuel falhou como pai, ou Joel e Abias ilustram a liberdade da vontade humana que pode rejeitar a fé, mesmo quando nutridos por um exemplo piedoso. Fascinante, não é? Porque aqui, a história de Samuel nos obriga a enfrentar uma questão que ecoa através do tempo.
A santidade de um líder não garante a fidelidade de seus descendentes. E observe, essa corrupção não era apenas uma vergonha doméstica, tornou-se uma crise nacional. Israel, ainda sobrecarregado pela memória da corrupção dos filhos de Eli, 1 Samuel 2:12-17, agora via os filhos de Samuel seguirem o mesmo caminho. Isso abalou o povo até o ponto em que exigiram um rei, 1 Samuel 8:4-5. Agora, faça-nos um rei para nos julgar, como todas as nações, foi o clamor que surgiu. Narrativamente falando, Joel e Abias não são apenas notas laterais. Eles são o estopim que acendeu o desejo pela monarquia. Samuel, o último juiz, justo e íntegro, mas cuja casa falhou. Isso não anula sua autoridade, mas dá à história uma dimensão humana e paradoxal. O estudo bíblico sobre Samuel não é apenas sobre um herói impecável. É sobre um fiel servo de Deus que, embora justo, testemunhou corrupção dentro de sua própria casa. Samuel como controvérsia, Samuel como mistério. Esse contraste é o que impulsiona a história até o momento em que Samuel ungiu reis. Se os filhos de Samuel abriram a crise que levou Israel a clamar por um rei, foi o próprio profeta Samuel quem se tornou a ponte entre o tempo dos juízes e a monarquia. Em 1 Samuel 8, 6, 7, quando o povo pede, dê-nos um rei para nos julgar, diz o texto que isso desagradou a Samuel, mas o Senhor lhe disse, eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram para que eu não reinasse sobre eles. Você vê a profundidade dessas palavras? O desejo por um rei não era apenas uma questão política, mas uma rejeição do governo divino. E, no entanto, é Samuel quem é escolhido para ungir os primeiros reis de Israel, tornando-se o elo entre a teocracia e a monarquia. Primeiro, Samuel ungiu Saul. Em 1 Samuel 10:1 lemos, então Samuel pegou um vaso de óleo e derramou sobre sua cabeça, o beijou e disse, não é porque o Senhor te ungiu para ser capitão sobre sua herança? A cena é solene. O profeta Samuel unge o homem que se tornaria o primeiro rei da nação. Mas Saul, um jovem escolhido e formoso, desde os ombros para cima, era mais alto do que qualquer um dos outros. 1 Samuel 9:2 representa a escolha que agradou à vista humana, mas não ao coração de Deus. Fascinante, não é? A história de Samuel mostra que até mesmo o ato da unção pode se tornar um teste quando a aparência supera a obediência. Logo depois, o texto bíblico nos mostra o crescente conflito entre Samuel e Saul. Em 1 Samuel 13:13-14, Samuel declara ao rei, teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu coração. Aqui, o profeta Samuel não surge apenas como ungido, mas como um juiz profético da própria monarquia que ele inaugurou. Nesse momento, sua autoridade não é mais apenas no ato de ungir, mas na palavra de julgamento. O profeta aqui ungido também é o profeta que rejeita. E então vem o momento mais decisivo. Samuel ungiu Davi. Em 1 Samuel 16:13 está escrito, então Samuel tomou o chifre cheio de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Observe a diferença. Saul foi a escolha das pessoas, pelos padrões humanos, enquanto Davi foi a escolha de Deus, segundo o seu coração. Samuel e Davi formam uma ligação messiânica, pois da unção feita por Samuel surge a linhagem que levaria a Cristo. Você já considerou o peso desse detalhe? Samuel não apenas marca a transição de Israel para a monarquia, mas sela com óleo a promessa que culminaria em Jesus, o Rei eterno. Agora pense nisso. Samuel, o último juiz, ungiu Saul e Davi. O profeta que começou como um menino no templo, termina como um ungido dos reis e marcador de destinos. Mas a sua história não termina com a unção. Mesmo na morte, Samuel retornou em um episódio enigmático, descrito como um ritual proibido que ainda divide os teólogos hoje. Esta é uma das cenas mais sombrias de toda a Bíblia.
Em 1 Samuel 28:6, lemos: E quando Saul perguntou ao Senhor, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O silêncio de Deus torna-se insuportável para o rei rejeitado. Saul, que já havia sido repreendido pelo profeta Samuel enquanto vivo, agora busca desesperadamente uma resposta além do alcance do céu. E é nesse momento de escuridão que ele decide quebrar a própria lei que ele uma vez impôs contra médiuns e feiticeiros em Israel. Fascinante, não é? O mesmo rei que proibiu a necromancia agora se curva diante dela. Em 1 Samuel 28:7, Saul ordena: Procura-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir até ela e perguntar-lhe. Então, seus servos o levaram até Endor, onde ele encontra uma médium. Disfarçado à noite e acompanhado por apenas 2 homens, Saul pisa em território proibido. Pense sobre isso. O rei ungido pelo profeta Samuel, agora em desespero, procura exatamente o que a lei condena em Levítico 19:31 e Deuteronômio 18:10-12. Samuel, necromancia; Samuel, bruxaria; Samuel e a médium de Endor. O próprio título já carrega uma polêmica que tem queimado por séculos. O pedido de Saul é direto. Em 1 Samuel 28:11, ele diz para a mulher: Me traga Samuel. E é aí que a narrativa toma uma reviravolta surpreendente. No versículo 12, a mulher viu Samuel e chorou em alta voz. A descrição no texto é clara. Ela vê alguém e identifica sua presença. E em 1 Samuel 28:14 diz: E ele lhe disse: Que forma ele tem? E ela disse: Um velho sobe e está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e se inclinou com o rosto para o chão e se curvou. O detalhe sobre o manto é importante. Ele aponta para o manto característico de Samuel, lembrado em 1 Samuel 15:27, quando Saul o rasgou. E então vem a mensagem. O suposto espírito de Samuel fala em 1 Samuel 28:16-19. Por que, então, pedes a mim, visto que o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. É uma sentença direta de julgamento, sem palavras brandas. O profeta que em vida ungiu e condenou, agora na morte, parece anunciar o fim do rei. Pense sobre isso. Saul, que certa vez teve óleo derramado sobre sua cabeça, agora recebe o veredicto final daquele mesmo que o havia estabelecido. Neste episódio, Samuel retorna dos mortos. Samuel, um espírito real, Samuel convocado, é descrito no texto bíblico de maneira literal. Mas o que realmente aconteceu? Foi realmente Samuel ou um engano demoníaco? Essa é a questão que mantém a atenção para o próximo passo em nossa narrativa. A narrativa em 1 Samuel 28 não nos deixa indiferentes. O texto afirma em 1 Samuel 28:14. E Samuel subiu. Essa frase simples carrega um dos dilemas teológicos mais intensos de todo o Antigo Testamento. Afinal, quem apareceu em Endor? Foi realmente o espírito de Samuel ou um espírito enganador assumindo sua identidade? A questão é tão séria que ainda divide intérpretes, comentaristas e acadêmicos até hoje. De um lado, alguns defendem a leitura literal. Deus, em sua soberania, permitiu que Samuel fosse trazido de volta apenas para confirmar o julgamento já declarado. Esta posição argumenta que a mensagem dada ao rei está perfeitamente alinhada com tudo o que Samuel havia profetizado durante sua vida. Nenhuma novidade, nenhuma contradição, apenas uma reafirmação de que Saul havia sido rejeitado. Fascinante, não é? Como se mesmo depois da morte, o profeta Samuel permanecesse a voz de Deus para Israel. Do outro lado, alguns veem esse episódio como uma manifestação de engano demoníaco. A lei é clara em Deuteronômio 18:10-12. A necromancia é uma abominação e aqueles que a praticam convidam ao julgamento. Se Samuel era um homem de Deus, como ele poderia ser trazido de volta através de um ritual proibido?
Nesta leitura, o espírito que apareceu não era o verdadeiro Samuel, mas um espírito enganador, um demônio se passando por Samuel, para selar a condenação de Saul. Esta visão ecoa um ensino mais amplo da Bíblia. Satanás pode se transformar em um anjo de luz, como lemos em 2 Coríntios 11:14. Poderia ser essa mais uma das suas estratégias? O mistério se aprofunda porque o próprio texto chama a aparição de Samuel. É como se o narrador estivesse nos dizendo o que Saul viu e reconheceu como Samuel, e foi isso que definiu a cena. Samuel apareceu. Samuel voltou dos mortos. Samuel foi a visão de Saul. O debate teológico não é apenas sobre a descrição, mas sobre a interpretação espiritual. O dilema permanece diante de nós. Este foi um caso excepcional, em que Deus usou até mesmo o proibido para cumprir seu julgamento. Ou um exemplo sombrio de como o oculto sempre leva à destruição. O fato é que a mensagem foi cumprida precisamente. No dia seguinte, em 1 Samuel 31, Saul e seus filhos morreram na batalha contra os filisteus. A sentença foi confirmada. O silêncio de Deus não foi quebrado por sonhos, urim ou profetas, mas por uma controversa aparição que continua a intrigar estudiosos. Samuel, necromancia, Samuel em Endor, o debate teológico sobre Samuel, tudo converge aqui. A história do profeta Samuel não termina apenas com a unção dos reis, mas com esse enigma proibido que ainda ecoa como um aviso solene. Quando Deus se cala, buscar respostas por caminhos condenados só leva à morte. Se você chegou até aqui, já sabe que a história de Samuel vai muito além do que a maioria imagina. Então, inscreva-se, ative as notificações, torne-se um membro ou compartilhe nossos vídeos para nos ajudar a alcançar mais pessoas.